Após 5 anos de batalha contra um câncer terminal, a última chama de vida de Hiraku se apagou e sua alma entrou no reino celestial. Tendo vivido 39 anos cheios de traição e sofrimento, o Deus do mundo pediu desculpas por acidentalmente ter lhe dado uma vida tão horrível. Para compensar seu erro, o Deus lhe dará uma segunda vida com um corpo saudável e concederá qualquer desejo. A única coisa que Hiraku sempre quis foi renascer fazendeiro numa área isolada. Querendo ajudá-lo em sua jornada, Deus lhe deu a ferramenta mais poderosa deste universo, a ferramenta agrícola todo-poderosa. Com um único toque, sua chama arde intensamente de novo, e Hiraku acorda no meio de uma floresta. Ao mover seu corpo pela primeira vez em anos, ele percebe que isso é tudo o que sempre desejou. E com a ferramenta agrícola onipotente em sua mão, ele começa a usar seu novo corpo para restaurar o solo. Enquanto cultivava o campo, ele percebe que nunca se sente cansado usando a ferramenta. Ainda assim, precisava de um bom local para sua fazenda, então vasculhou a floresta inteira até achar uma árvore gigante para chamar de lar. Não havia rios ou lagos em parte alguma da floresta, então, para saciar sua sede, Hiraku decidiu cavar um poço para ter água. Sua ferramenta agrícola todo-poderosa virou uma pá, permitindo-lhe cavar fundo na terra até que uma poça de água se formou. Com a fonte de água garantida, ele começou a limpar o terreno, encontrando uma árvore que o impedia de cultivar. Com o conhecimento de sua vida anterior, tentou cortá-la estrategicamente, mas com um único golpe de seu machado todo-poderoso, a árvore caiu instantaneamente e ele correu antes que o esmagasse. Agora que tinha seu primeiro tronco de carvalho, ele o transformou em 4 tábuas de carvalho com seu martelo. Após converter todos os troncos em tábuas com sua bancada de trabalho, o sol começou a se pôr, e ele entrou em pânico para tentar conseguir fogo. Mas sem lenha, ele passou a noite inteira esculpindo um buraco na árvore gigante. A princípio, ele pensou em construir uma cabana de terra, mas lembrou que Newton inventou a gravidade neste mundo, então não queria se enterrar vivo. Na manhã seguinte, ele juntou lenha e acendeu seu primeiro fogo para evitar o mesmo erro. Já faz mais de um dia que ele está limpando todas as árvores à distância, mas Hiraku não se cansou nem sentiu fome uma vez sequer. Esse era o poder de sua ferramenta poderosa, e assim que ele estava prestes a continuar limpando a floresta, um coelho monstro correu em sua direção, mas com seu bastão poderoso, ele o terminou instantaneamente. Enquanto come os espetinhos, ele se sente culpado por ter acabado com o coelho, mas gostaria de ter uma enxada para comer a comida. Desculpe, ele queria uma enxada para fazer comida. Depois de comer, a comida precisava sair de alguma forma. Então Hiraku criou um banheiro inovador e um abrigo para a privacidade. Com tudo finalmente resolvido, ele começou a cultivar a terra e passou o resto do dia pensando em quais vegetais deveria plantar primeiro. Quando ele terminou já era tarde, então decidiu procurar sementes no dia seguinte. Mas pela manhã, a terra já tinha plantas brotando. Não fazia sentido como as plantas podiam crescer do nada, e Hiraku pensou que isso era um efeito colateral de sua ferramenta de cultivo. Independentemente de como surgiram, ele começou a criar uma cerca para protegê-las dos zumbis à noite e cavou um monte para manter todos os creepers afastados. O processo levou alguns dias, mas depois de finalmente terminar o perímetro, Hiraku notou que as plantas estavam crescendo a uma velocidade incrível. Com toda a madeira extra, ele decidiu criar uma pequena cabana de toras e usou suas habilidades de carpintaria para fazer um bom telhado, aumentando seu nível de civilização. Após mais alguns dias expandindo a fazenda, Hiraku viu um casal de lobos muito feridos e tentou trazê-los para dentro. Com a carne restante do javali gigante que derrotou, Hiraku os alimentou, mas notou que uma delas estava grávida. Quando criança, seu único desejo era ter um cachorro, então desejou que o fizessem companhia. Mas a fêmea começou a entrar em trabalho de parto. Para protegê-los, levou-os à cabana de toras e acendeu uma fogueira para aquecê-los ao pôr do sol. Após uma longa noite sem dormir, Hiraku viu 4 filhotinhos se alimentando. Para celebrar o nascimento saudável, deu-lhes a carne mais saborosa que havia coletado. Passou-se um tempo e os cães ficaram por ali dentro da cabana dele, então Hiraku decidiu construir uma nova casa bem ao lado deles. Quando os filhotes começaram a correr, suas plantas estavam prontas para a colheita e ele notou que os tomates foram os primeiros a finalmente dar frutos. Ele ofereceu alguns aos seus cães e nomeou o macho Kuro e a fêmea Yuki. Após algumas semanas, Hiraku descobriu os segredos de sua ferramenta agrícola onipotente. Ao pensar em batatas, a ferramenta plantou sementes por magia. Então ele usou esse truque para criar todos os alimentos que sempre quis. E além disso, tudo o que ele cultivava com sua ferramenta onipotente crescia muito mais rápido do que o normal. Grato por os deuses lhe terem dado um item tão poderoso, Hiraku criou 2 estátuas para os homenagear. Naquela tarde, ele percebeu que sua dieta estava ficando muito repetitiva, então decidiu começar a plantar algumas árvores. Elas podem levar anos para começar a dar frutos, mas a espera valerá a pena.
Conforme as semanas passavam, os lobos começaram a crescer chifres, e eles encontraram uma cachoeira a 30 minutos de distância. Embora criar um canal tornasse a obtenção de água fresca muito mais fácil, a distância que ele teria que cavar era muito longa, então ele decidiu focar em sua base por enquanto. A fazenda estava crescendo constantemente e ele começou a adicionar uma variedade de plantas como trigo e cana-de-açúcar para se sustentar. Mas enquanto meses de progresso passaram, Hiraku começou a perder a noção dos dias, e o inverno estava se aproximando rapidamente. Não havia chance de ele continuar cultivando nesse estado, e a pele dos coelhos gigantes cheirava mal enquanto começava a apodrecer. Para o inverno, ele juntava comida e lenha. Mas um dia, Kuru o levou a uma aranha gigante. Com a seda da cauda, ela produzia um lenço com bordados detalhados. Tornou-se o novo cidadão em sua pequena fazenda e produzia todos os têxteis em troca de algumas batatas. Se ele precisasse de um casaco para o inverno, uma cama cheia de folhas ou cortinas para bloquear o vento frio, a aranha Zabuton produzia tudo o que ele precisava. Sua pequena cabana começava a ficar mais civilizada, e o inverno finalmente chegou. Com a lareira que ele construíra, ele conseguiu sobreviver às rigorosas noites frias. Mesmo assim, apesar de sobreviver, ele sentia-se terrivelmente sozinho, temendo esquecer como falar com alguém. Quando o longo inverno passou e a primavera finalmente chegou, os lobinhos cresceram e decidiram deixar o ninho. Mas poucos dias depois, voltaram com parceiros. Um deles até espancou um lobo lacaio e conquistou a garota como um digachat. Mas não foram os únicos com surpresas, pois a aranha voltou com os próprios filhos. Todas as famílias cresciam, então Hiraku começou a cultivar para alimentá-las. Mas enquanto cultivava, a aranha soou o alarme. Hero correu à fonte com Hiraku, e no meio da floresta acharam uma garota de cabelos prateados chorando. Todos os animais estavam apreensivos e ela tentou pedir-lhe ajuda, então Hiraku aproximou-se dela. Mas ao tentar protegê-la, ele caiu na armadilha dela e a garota saltou sobre ele para morder o pescoço dele, transformando-se numa vampira cheia de planos. Os lobos a atacaram de imediato e a destruíram, fazendo-a voltar à sua forma pequena. Ele se perguntou se era inimiga, mas a garota disse que precisava sugar seu sangue para recuperar energia antes de murchar. Sentindo-se mal por seus cães a terem espancado, ele ofereceu o pescoço para ela morder, e ela começou a sugar o sangue dele. Ela se transformou de volta numa versão maior de si mesma, mas Hiraku lembrava dela ser mais alta e ter mais plot. Então ele disse a ela para se apressar e sugar mais do sangue dele para que ele pudesse ver seu plot gigante novamente. Depois de sugar todo o seu fluido corporal, Hiraku mostrou-lhe a sua fazenda. Era a primeira vez que ela via aquelas frutas anormais, e quando deu uma mordida, achou-as deliciosas. Ele ficou feliz que alguém estivesse gostando da sua comida, porque pela primeira vez ele havia encontrado uma pessoa com quem pudesse desfrutar o tempo neste mundo solitário. De volta em casa, ele percebeu que o dia foi cheio de surpresas e se pergunta se algo assim aconteceria de novo. O nome dela era Lulu Lucy e ela perguntou se podia visitá-lo no futuro. Mas ele tinha um pedido diferente e perguntou se ela ficaria com ele ali para sempre. Ele não quer que seja só uma aventura de uma noite, porque ela o tocou de um jeito diferente e Lu pensa que ele está tentando pedi-la em casamento. Ele não quer perder essa chance e não se importa se ela é vampira. Ele não sabe quantos anos mais aguenta ficar sozinho. Ela diz que é tão repentino, pois não esperava um pedido de casamento, mas Hiraku percebe que ela entendeu mal o que ele quis dizer. Depois de entender que ele estava realmente propondo, ele decidiu dobrar a aposta, implorando para ela se casar com ele. Lu sorri para ele, dizendo que quer ficar com ele para sempre. Ele a arrasta para a cama para mais uma noite. No dia seguinte, ele usou o cabo comprido da sua enxada para cultivar bebês com a sua nova enxada. Eles sentam-se lado a lado e olham para as árvores crescendo, mas a aranha começa a tocar o alarme novamente. Hiraku corre e se pergunta por que está sentindo um déjà vu. Ele liberta a garota anjo e pensa que essa história está prestes a ficar muito interessante com todo o desenvolvimento do enredo. Lu tenta fugir sorrateiramente, mas a garota anjo finalmente a encontrou e está pronta para levá-la embora. Então os cães a devoram. What do you mean by that? Ela está surpresa que Lu se escondeu na floresta e está brava por ter gozado depois que os cães a lamberam. Lu também está brava por ter gozado quando os cães a lamberam, e Hiraku se pergunta por que se machucar as faria gozar. A garota anjo se pergunta quem é este homem, e Lu, corada, o apresenta como seu marido, enquanto seu rosto fica mais vermelho que um tomate. Canhões de Tramas Gigantes se apresenta como tia, e ela veio encontrar Lu porque há uma recompensa por sua cabeça. Ela estava constantemente pesquisando diferentes poções e explodia o reino sempre que algo não saía como ela queria. U revela que esse foi o motivo de estar no meio da floresta naquele dia, e se inclinou sobre a mesa, perguntando à tia se gostaria de morar ali. Ela promete mostrar-lhe todas as plantações, como a berinjela de Hiraku ao lado de seus pêssegos redondos. Out of pocket for that shit. Way out of pocket.
Lu a leva para a fazenda, e Hiraku tenta ensiná-la a cortar repolho. Depois de cortá-lo, ele o preparou como refeição e salpicou sal antes de entregá-lo a ela. Ela achou delicioso, e após um longo dia de trabalho, eles se limparam usando suas habilidades mágicas. Na casa dele, ela provou morangos pela primeira vez, e Lu disse que a ensinariam a fazer uma torta de morango com creme a seguir. Ela a segurou pelos braços, implorando para morar com eles, porque seu corpo não aguenta tudo sozinha. Este foi o começo da vida deles juntos. Tia acha que gostou da torta de morango, então pede mais morangos, mas Hiraku acha que expandir ainda mais agora resultaria em comida estragada. Enquanto continuavam andando, Hiraku notou os novos filhotes de Kuro e decidiu construir um estábulo para eles no campo aberto ao lado da fazenda. Depois que ele terminou, ele notou que todos os filhos de Zabuton estavam lançando sua seda para voar para longe. Ao mesmo tempo, Tia disse a ele que também iria embora por um tempo e começou a voar com suas asas. Alguns dias depois, Tia voltou e trouxe mais garotas para o harém. São elfas superiores com tramas gigantes, e todas se apresentam. São todas parentes, então o incesto vai prevalecer. Hiraku se pergunta por que não há elfos homens, mas Tia revela a triste realidade que tiveram que suportar. Na última grande guerra, toda a população masculina foi aniquilada. Desde então, vagam pela floresta. Seu único desejo é repovoar e imploram a Hiraku por ajuda. Com o aumento da população da aldeia, Hiraku começou a construir-lhes uma casa para todos viverem juntos. As suas habilidades em construção e carpintaria permitiram-lhes erguer a casa em apenas 10 dias, e acharam-na bem melhor que o barraco de terra do Hiraku. No entanto, ele deseja que pelo menos nesta casa espaçosa se sintam seguros e em paz. Com o tempo, o líder elfo, grato por tê-los acolhido, oferece mineração e forja, e eles constroem um forno na terra. Após processar o ferro, Hiraku vê os potes de metal criados. Eles dizem que podem fazer de tudo, após 200 anos na natureza. Ainda assim, o único desejo deles é se estabelecer e reproduzir. Hiraku achou melhor evitar desenvolver enredos com todas as elfas e permaneceu um protagonista de anime típico. Enquanto cultivava um dia, as elfas notaram que ele tinha um campo de trigo gigante e uma delas perguntou se ela poderia fazer pão, dizendo que tinha o fermento mais raro das terras. Hiraku estava animado, então as meninas assaram pão e fizeram grissines para ele provar. Ao mesmo tempo, todas se perguntam se o plano de Hiraku é tão longo e saboroso. Agora que ele consegue fazer pão, quer expandir os campos de trigo, mas percebe que a expansão está saindo do controle. Ele pergunta a Lou de quem é a terra, e ela diz que embora ninguém a possua, provavelmente está sob o controle do Lorde Demônio. No entanto, por ter criado essa terra sem apoio, ela pertence a Hiraku. À noite, as garotas se reúnem e se perguntam como Hiraku conseguiu domar os lobos infernais e a aranha demoníaca. Mesmo essas colheitas não deveriam crescer neste solo, e elas começam a se perguntar por que ele não tem conhecimento sobre o mundo delas. Ao mesmo tempo, Hiraku percebeu que não construía o canal há muito tempo, então decide torná-lo a missão de amanhã. Pela manhã, Hiraku vê Zaibuten apontando para uma abelha rainha, e Hiraku decide construir uma casa de abelhas para elas criarem mel para ele. Ele passa a tarde inteira preparando um reservatório. Eles começaram a produzir em massa o canal de concreto. As meninas elfas se inclinaram para garantir que todos eles foram colocados no lugar correto. Enquanto eles se concentravam em fazer as coisas difíceis, Haku preencheu todos os seus buracos com seu martelo forte. Pela sua eficiência, o canal foi concluído em um único dia, e o reservatório já estava cheio. Isso deve permitir que reguem as plantações bem mais fácil, mas Hiraku notou que o reservatório também lhe trazia peixes sem fazer nenhum esforço. Ele pensou que, apesar dos coelhos serem perigosos na floresta, os peixes eram pacíficos, mas um peixe gigante quase o devorou naquele instante. As garotas o viram cozinhando o peixe, e sabendo que era da Floresta da Morte, duvidaram se era seguro comer. Hiraku terminou de prepará-lo e tentou dar-lhes, mas elas disseram que queriam um jantar de carne diferente. Hiraku não tinha ideia de que tipo de carne eles estavam falando, então ele começou a comer e achou delicioso. Ambas as garotas experimentaram e acharam delicioso, e o resto dos elfos queria um pouco da carne dele. Para satisfazer a todos, Hiraku começou a capturar mais peixes e a preservá-los com sal. Desejando expandir a dieta, Hiraku tentou arar a terra pensando em arroz, e embora tenha conseguido crescer, a textura do arroz estava estranha. Já que tinham um sistema de irrigação completo, ele decidiu construir um arrozal com os elfos. Depois de preparar o solo por horas, Hiraku abriu todas as comportas das garotas. Desculpe, quis dizer que ele abriu a comporta e pediu ajuda às elfas. Todas as garotas elfo começaram a se molhar e Lia não gostou do líquido viscoso. Juntas, todas se inclinaram.
e plantou todas as plantas de arroz. Alguns dias depois, todas as plantas estavam prontas para a colheita, e Hirako as colocou para secar. Liu ficou impressionado por ele saber tudo isso, mas Hirako está grato por sempre ter assistido a um ídolo da agricultura antes de morrer de câncer. Depois que as plantas secaram, Haraku usou sua ferramenta para criar uma debulhadora e mostrou como colher o arroz. As meninas viram o trabalho de preparar o arroz e se perguntaram se ele tinha finalmente acabado. Mas Haraku revelou que há mais um passo. Ele se preparou para cozinhar o arroz e pediu a Lu que usasse sua magia para acender o fogo. Então ela se preparou para liberar sua explosão máxima e reduzir tudo a cinzas. Mas ele disse a ela para se acalmar, desapontando-a. Com uma pequena chama, Haraku cozinhou o arroz até que estivesse pronto e o transformou em bolinhos para as meninas provarem. Lu decidiu dar uma mordida. As meninas acharam nojento e se arrependeram de fazer todo aquele trabalho esse tempo todo. Mas Hirako sabia que elas estavam mentindo quando todo o arroz acabou. Ele decidiu expandir a plantação de arroz e todas as meninas começaram a limpar depois que terminaram. Como diabos isso acontece? Hirako vê como todas elas podem se limpar com magia e deseja ter um banho para se lavar. Como ele finalmente construiu um canal, decidiu fazer um banho e mostrou às meninas as plantas de como projetaria o encanamento. As garotas se perguntaram por que fariam tudo isso se pudessem nadar no rio, mas Haraku as lembrou que congelariam no inverno. Além disso, ele realmente queria um banho para saúde e totalmente não para olhar para elas sem nenhuma proteção da trama. As garotas começaram a construir uma fornalha para aquecer a água e criaram a maior banheira possível. Tudo estava indo bem, mas Haraku se perguntava o que fariam com toda a água suja. Tia acha que slimes poderiam purificar a água, mas Haraku se perguntava se eram os monstros perigosos que destruíam aventureiros. Tia não tem ideia do que ele está falando, então ela voou e trouxe um pouco de slime para ele. Ele colocou alguns deles na área de purificação de água e dentro do banheiro. Assim, o problema da água suja deles foi resolvido, então ele pegou lenha para queimar, mas um deles tinha cogumelos crescendo. Ele sempre desconfiou de cogumelos por serem venenosos, mas as meninas acharam seguro e quiseram comer todos. Então Haraku começou a preparar alguns troncos para o crescimento de cogumelos. Ao anoitecer, Haraku finalmente completou o banho e tentou explicar às garotas, mas elas queriam uma experiência prática. Ele tirou sua proteção de enredo e começou a mostrar como se faz, mas as garotas começaram a sentir um tipo diferente de líquido escorrendo. Então todas tiraram sua armadura de enredo e decidiram se juntar a ele. Lou disse que estava tudo bem para todos fazerem juntos, e Haraku sentiu o osso de sua espada ficar afiado e duro. Na manhã seguinte, Haraku viu todos os cogumelos comestíveis que cresceram, mas os cães trouxeram mais elfas. Claro, eram fêmeas, mas quem está reclamando? Lia revela que elas viviam juntas, e ele está feliz por tê-las todas se juntando a ele. Cia sugere que trabalhem na expansão de sua casa para que todos possam ter mais espaço e os incentiva a começar a fazer filhos. Hirako não sabia por que estavam tão otimistas. Que desperdício! Kuro percebeu que o harém de seu mestre tem se expandido e nos conta sua história. Antes de ter um mestre, ele nunca teve um nome para ser chamado. Desde que nasceu, ele vagava sozinho e nunca perdeu uma luta contra outro macho. Seu único desejo era continuar vivendo livremente, mas quando conheceu aquela fêmea, ela o destruiu. Após sua derrota completa, eles começaram a viajar juntos, mas um dia a barriga dela começou a crescer. Ele queria fazer de tudo para continuar a protegê-la, mas a paz não duraria, e um urso gigante estava prestes a aniquilá-los. No entanto, após serem gravemente feridos, o urso se afastou. Ainda assim, eles não conseguiam mais caçar e acidentalmente chegaram ao local mais perigoso da floresta, seu centro. Eles viram um humano andando despreocupado, mas Kuro notou a ferramenta em sua mão e sentiu o poder ilimitado que dela emanava. Eles já haviam aceitado o fim de suas vidas, mas ele começou a cuidar deles. E Kuro notou que a comida era feita de um javali portão, impressionando-o por ter conseguido derrotar um monstro tão forte. Depois que seus filhos nasceram, eles decidiram que Haraku seria seu mestre e aproveitaram toda a comida que ele preparava. Em pouco tempo, seus filhos cresceram numa grande família e notaram como o harém de Haraku também estava crescendo. Mas ele ainda tinha uma única preocupação. Seu mestre não descobriu que eles são os lendários lobos infernais, mas Kuro acha que não tem problema. Ele está agradecido por sua vida tê-lo levado a uma vida tão boa com ele. Após algumas semanas, a nova e grande casa ficou pronta, e Haraku se lembrou de toda a escavação e corte de madeira que foram necessários para prepará-la. Embora soubesse que seria tão grande, ele nunca imaginou o quão bonita ficaria por dentro. Mostraram-lhe o quarto agradável que criaram para ele, e em frente ao seu quarto principal ficava a grande sala de jantar. Nos fundos ficava a cozinha, e nas laterais havia ainda mais fogões para grandes refeições. Finalmente, o porão era amplo para guardar bastante comida e lenha para o inverno. No segundo andar, as meninas viram seus quartos e ficaram felizes por terem seu próprio espaço. Mas Haraku notou um quarto com um ferrolho gigante. No! 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 F***! Shit!
Além das estátuas de deuses, Haraku criou algumas estátuas de cães para decorar a entrada de casa, e achou que estava a ficar muito bom. Na nova casa, Haraku juntou todos os ingredientes para uma nova receita. As garotas se perguntam o que ele vai cozinhar, e ele revela que é um prato chamado curry. Elas desejam não ter que provar outra de suas refeições nojentas e prefeririam ser cozidas no pote. Ele saiu para colher temperos para o curry, e as garotas perceberam que nunca tinham visto essas plantas. Este era outro poder da ferramenta agrícola onipotente de Haraku. Com ela, ele pode cultivar plantas muito sensíveis em qualquer clima. Para as especiarias, ele vai precisar de... Comem, tia. Desculpe, quis dizer cominho. E ele vê que a flor já desabrochou. Para a planta seguinte, ele precisava de açafrão, e com a magia das meninas, elas secaram todas as especiarias. Finalmente, ele precisava de coentro e sementes de coentro. Os cães também queriam provar, mas quando sentiram o cheiro do coentro, fugiram com medo. Depois de pegar um pouco mais de pimenta do reino e caiena, Haraku estava finalmente pronto para cozinhar, mas notou que as garotas tinham se cansado da sua cara feia e foram embora. Na cozinha, ele se perguntou se Lia seria a única a ajudá-lo, e Lia lhe disse que o plano dela era melhor que o das outras garotas de qualquer forma. Ele ignorou as tentativas dela e começou a preparar a comida. Cozinharam a carne, temperaram-na, mas Haraku percebeu que algo faltava o tempo todo: o naan. Ele ficou bravo por ter esquecido. Começaram a estender o pão juntos e depois de cozinhar uma montanha, sua refeição estava finalmente pronta. Todas as garotas se reuniram para provar o curry dele e acharam a aparência estranha, mas ele as incentivou a provar. Lu e tia deram uma mordida. Não só parecia cocô, como também tinha gosto de cocô, eles lhe disseram, mas todos correram para pegar mais. Então Hiraku se perguntou por que todos eles comeram até ficarem cheios. Ele se perguntou se estavam apenas brincando com ele, mas o que ele não sabia é que todos estavam fingindo gostar porque precisavam de um tipo diferente de carne. O inverno estava finalmente chegando, e como passariam a maior parte do tempo dentro de casa, Haraku passou semanas juntando o máximo de lenha possível. Quando faz frio, Zabuton hiberna no topo da árvore, então Haraku lhe entregou algumas batatas e pegou cobertores extras para o inverno. Lia estava curvada como sempre. Ele viu as outras garotas perfurando uma agulha pelo buraco da sua carne. Não pesquise isso. Kuro e os outros cães não conseguirão caçar bem, então estão fazendo de tudo para comer as abas rosadas e carnudas da tia. Com todas as outras bases cobertas para o inverno, ele se perguntou como preservar os vegetais, então criou uma caixa que será coberta com um cobertor e permitirá que a neve atue como um freezer. Mesmo com suas táticas geniais, ele queria magia, nem que fosse uma vez. Naquela noite, Lu tenta ensiná-lo a usar um feitiço de fogo e explica ser natural não conseguir invocar um golem difícil na primeira tentativa. Ao ouvir isso, ele a admira por invocar vários golems de uma vez, mas Lu diz que o plano dela é melhor que o da tia. Haraku acha todos incríveis por usar magia, enquanto ele só faz jardinagem, mas Lu diz que ele é o mais incrível aqui. Sem ele, a aldeia inteira desmoronaria, e ele consegue alimentá-los diariamente graças ao seu trabalho árduo. Ela diz que só ele conseguiria fazer isto e sorri para ele. A primeira geada do inverno chega, e a neve começou a acumular-se. Com todo o tempo que passavam dentro de casa, Haraku decidiu construir alguns jogos clássicos, reverse e xadrez. Ele os ensinou a jogar, e Lu achou que era muito simples para ser divertido, mas tia disse a ela que essas regras simples permitiriam desafios complicados. Ele disse à tia que ela estava certa, então Lu ficou brava e tentou desafiar tia para um jogo. Após 2 horas, tia estava prestes a ser completamente destruída, e Haraku notou suas mãos tremendo, mas ela fingiu que as mãos lhe escorregaram. Ela pediu desculpas porque teriam que começar tudo de novo, mas tia usa sua magia para fazer todas as peças caírem exatamente onde estavam. Ela diz que é embaraçoso ela estar jogando como uma criança, e Haraku tenta ver como os outros estão se saindo. Ele vê as outras 2 garotas jogando reverse pacificamente, e Kuro aponta a melhor posição possível. Choca-o como Kuro entende as regras, mas vê os outros lobos jogando xadrez corretamente. E embora pareça fofo à primeira vista, ele sente uma aura intensa emanando deles. Lu decide jogar contra eles porque ela definitivamente não vai perder, mas o jogo não termina bem. Os 4 jogam Mahjong, e Haraku acha que leva a melhor pela complexidade das regras. Então ele tentou vingar Lu, mas as meninas o aniquilaram completamente. Pobre Haraku e Lu, ambos foram derrotados. Após algumas semanas, eles se cansaram dos jogos de tabuleiro. Então Haraku projetou equipamentos de boliche de madeira. Embora fosse um jogo simples, todas as meninas gostaram, e os dias de inverno foram passando devagar. A geladeira criativa que ele fez funcionava, e elas puderam saborear a comida deliciosa até a neve derreter e a primavera vir. Mas enquanto ele tentava aproveitar a temperatura agradável, Zabuton soou o alarme para alertá-las de um monstro gigante se aproximando. Haraku olhou o céu e notou um dragão gigante voando para eles, mas tia disse que não era um dragão, era um wyvern.
O Wyvern rugiu no céu e preparou um sopro de fogo para destruir a árvore, mas Tia mal conseguiu afastá-lo. Parte do fogo ainda atingiu, e Lia correu com os outros para apagá-lo. Haraku se perguntou o que fazer ali, e queria fazer o possível para proteger a todos. Ao cerrar o punho, uma lança surgiu, e ele a apontou para o céu, arremessando-a com toda a sua força. A lança colidiu contra as defesas do Wyvern e as perfurou, rasgando suas asas. Ela voou de volta para Haraku desferir outro golpe, acertando em cheio o peito do Wyvern e o fazendo cair no chão. No fundo da floresta, Haraku encontrou o cadáver do dragão e se perguntou se fora enviado para atacá-los de propósito. Mas, sendo Wyverns criaturas tão raras e valiosas, Tia acha que era só um monstro selvagem agindo sozinho. Ele acha que foi um incidente infeliz, mas se pergunta se poderiam comer a carne. Em casa, Tia diz que a carne de Wyvern é uma das iguarias mais raras do mundo. Haraku preparou o bife de Wyvern e fez um ensopado da carne da cauda. As garotas acham que é a primeira vez que Haraku cozinha algo bom, e ele está feliz por elas estarem finalmente impressionadas. Lu ainda acha que há algo estranho, e se pergunta se Tia conseguiria defender um ataque da lança de Haraku, mas ela diz que seria impossível, já que pode derrotar a barreira de um Wyvern. Haraku pergunta o que estão falando, perguntando se é porque não tirou todos os ossos. Tia diz que não é nada, não estávamos falando de comer o osso dele nem nada. Enquanto isso, no reino demoníaco, os superiores receberam a notícia da derrota do Wyvern. Seria preciso uma força organizada e completa para derrubar um deles, mas o conde revela que é a verdade. Os generais entram em pânico e ficam apavorados com o que aconteceu, e um deles até quer renunciar. No covil de Dream ao sul, Guti viu o ataque com os próprios olhos e pensa que a lança de Haraku perfuraria até o rei dos dragões se o atacassem. Na manhã seguinte, Haraku pensa que ainda falta algo depois de todo esse tempo com as refeições deles, suco de uva PG. Ele reuniu todas as elfas para colher as uvas, e para espremer os sucos, construiu um aparelho para elas pisarem nas uvas. Tia e Leia começam a afundar os pés nas uvas e as esmagam até o líquido pegajoso sair. Eles caem uns sobre os outros e veem que foram cobertos com líquido cremoso e pegajoso. Perguntando-se como manter o ritmo enquanto faziam isso, um dos elfos sugeriu cantar uma canção como antigamente. Os sucos começam a sair, e Tia pede a Lu para se juntar a eles, junto com Haraku. Passam o dia todo espremendo as uvas, e deixaram levedura nos barris para que pudesse começar a fermentar. Ele se pergunta se fizeram o bastante, e o deus do mundo mostra ao outro deus o quanto Haraku está se divertindo, e pede perdão. No entanto, o deus da agricultura diz a ele que conseguiu terminar a vida de um humano inocente e enviá-lo para as partes mais profundas da Floresta da Morte. Não só isso, ele também lhe deu a sujeira da lança sagrada e tentou disfarçá-la como ferramenta agrícola. Normalmente, sugaria a força vital de uma pessoa e a mataria na hora, mas o deus pensa que lhe deu um corpo tão saudável que ele regenerará sua energia vital imediatamente. Mas mais do que isso, ela se pergunta por que a estátua dela é um velho. Então, como punição, ela forçará o pai a sentar-se assim por 300 anos. Certo dia, Zabuten soou os alarmes, e Haraku sentiu um déjà vu mais uma vez. Lu reconheceu a garota, sua irmã Flora, ao saber que sua irmã fora perseguida pelo anjo de coração negro, feio e repugnante. Ela a seguiu até aqui. Tia pede que ela repita de novo. Haraku a convida a ficar aqui, mas ela mal consegue acreditar que esse bastardo feio é o marido da irmã dela. Kuro a adverte para ser respeitosa, e ela diz que ele é o mestre de todos esses lobos infernais e até derrubou uma víbora. Haraku nunca ouviu que eram lobos infernais, e se pergunta o que inferno significa. Kuro mostra suas habilidades, avisando que é o melhor animal de estimação. Como desculpa por os lobos a devorarem como as outras garotas, Haraku preparou um jantar carnudo, mas ela adora o macio, branco e líquido. Ele diz que é só tofu com molho de soja fermentado, mas ela não entende nada dessas palavras. Ficou claro para Haraku que eles não sabem da existência de micro-organismos que causam fermentação neste mundo. Então Flora pesquisa e pensa que isso resolveria muitos problemas. Após alguns dias, Flora decidiu partir, voltando um mês depois. Com ela, trouxe um exército inteiro de criadas, e dizem a Haraku para usá-las como bem entender. Tia percebe que ela é a única que não trouxe muitos dos seus. Para se manter competitiva, ela partiu e voltou naquela noite com 3 anjos e uma frota inteira de homens lagarto. Com os novos cidadãos, ela trouxe galinhas, e Haraku fica feliz em ver o lugar mais civilizado. As criadas pertencem a uma raça de ogros e ajudam em todas as tarefas. No entanto, ele notou que nenhuma delas sabe cozinhar, então começou a ensiná-las a preparar muitos tipos diferentes de refeições.
Vendo a boa comida, as criadas experimentavam a carne para as melhores refeições. Por outro lado, os 3 anjos de Tia patrulhavam a floresta para a segurança, e os homens lagarto cuidavam do trabalho pesado para acelerar a construção. Seu líder usava um cachecol para os aldeões os distinguirem, e Haraku notou que o local cresce exponencialmente. Falando no diabo, Rhea entra e diz a ele que trouxe o resto dos elfos que estavam vagando pela floresta. Maldito Corno se pergunta onde estão todos os homens, mas ela lhe diz que convenientemente todos morreram na floresta, mas está tudo bem, porque eles podem começar a fazer mais homens agora. Alguns dias depois, Haraku pediu a todos os representantes que se reunissem e se desculpou por chamá-los de repente. Como o lugar tem crescido e mais pessoas estão se mudando, está virando uma vila, então ele queria ajuda para pensar num nome. Uma das criadas sugere nomeá-lo em homenagem à floresta, mas com o nome Floresta da Morte, Haraku acha que soaria como uma cidade fantasma. Zabuton apontou para a porta e Hiraku a abriu, vendo a árvore gigante no centro. Foi então que ele deu o nome de Vila da Grande Árvore a esta aldeia. Naquela noite, todos os cidadãos celebraram o nome da vila, fizeram uma festa e abriram o primeiro barril de... Todas as meninas gritaram a palavra prefeito, e Lu disse-lhe que era o único para o cargo. Aquela noite foi o início da nova vida deles como cidadãos da Vila da Grande Árvore, e todos a desfrutaram bebendo o suco de uva PG. Tia estava bêbada e pediu que ele sentasse ao lado dela. Ela perguntou por que estava sozinho, mas ele disse estar tão feliz que parecia um sonho. Mas não é um sonho, Tia lhe disse, e vão viver juntos assim a vida inteira. Ela diz para ele fazer um brinde ao novo vilarejo deles, e Lu quer um brinde também. Hiraku se pergunta há quantos anos ele encontrou a felicidade e pensa que vai brindar a isso. Quando o verão chegou, o número de residentes tinha aumentado mais uma vez. Por fim, um representante do reino demoníaco apareceu, apresentando-se como Bizil, e ofereceu a Haraku uma garrafa com uma mensagem do Lorde Demônio. Ele queria discutir o status do assentamento, então Haraku se perguntou se queriam impostos ou expulsá-lo. Ele se perguntou se deveria pedir conselhos a Lu ou Tia, mas Lu piscou para ele para que ele resolvesse sozinho. Haraku criou coragem e informou ao mensageiro que pagaria os impostos de bom grado, dizendo que pagaria apenas 10%. Ouvir essas palavras chocou Bizil, e Haraku se perguntou se havia estragado tudo, mas Bizil aceitou suas condições. Ao redigir o acordo deles num pedaço de papel, o magnata fez questão de pagar impostos apenas sobre as colheitas, mas ainda assim temia ter sido agressivo nas negociações, então mandou Bizil para casa com um presente. Ele se pergunta se lidou bem com tudo, e Lu acha que ele fez um trabalho incrível, pois agora terão proteção sob o exército do Lorde Demônio. Tia concorda, mas acha que 10% é muito pouco, já que assentamentos costumam pagar 50% a 60% em impostos. E como vem só uma vez por ano para cobrar impostos, podem mentir sobre o quanto produzem, então Haraku acabou de criar um acordo milagroso. Dentro do castelo do Lorde Demônio, os generais estão chocados que a Vila da Grande Árvore se rendeu tão facilmente, mas suspeitam que eles possam ter um motivo oculto. Bizil reconhece essa possibilidade, mas ele não teve escolha, já que o Anjo da Aniquilação, junto com a Princesa Vampira, estavam bem ao lado do prefeito. Mas isso não é tudo. Havia um exército de altos elfos e uma matilha de lobos infernais, e até o trio de anjos assassinos patrulhando a vila. Bizil treme de medo, sabendo que nunca poderia recusar suas duras negociações. Ele investiga o presente deles e vê as maçãs dentro, então um deles tenta verificar se estão envenenadas, mas Bizil nota outra estranheza no presente deles. O tecido é feito de uma grande aranha demoníaca, um monstro tão poderoso que paralisou os Lordes Demônios anteriores. Andin decide que chega e desiste. Na manhã seguinte, o governante de todos os dragões, Draime, apresenta-se a Haraku e vem com seu conde para lhes dar um presente. Haraku vê a espada cara lá dentro, mas acha que ela parece meio violenta. De qualquer forma, ele agradece ao homem e pergunta o que os trouxe aqui hoje. O homem explica que o esconderijo de Draime fica diretamente ao sul da aldeia deles, então os consideram vizinhos, e vieram aqui para oferecer uma saudação formal. Haraku deseja convidá-los para o jantar, então Draime se transforma em sua forma humana e se apresenta novamente. Naquela noite, ele aproveita o suco de uva PG que criaram e pede mais, mas seu ajudante lhe diz para ir embora antes que se tornem um incômodo para a aldeia de Haraku. Depois que partiram com os presentes que Haraku lhes preparou, ele percebeu que teriam muitos visitantes. Então, no dia seguinte, Haraku começou a construir uma casa de hóspedes para potenciais visitantes. Além disso, ele não queria que os anjos espantassem visitantes, e sempre que Zabuton os alertava de um visitante, todos os homens lagarto estavam prontos para a batalha. Estava longe de ser uma recepção adequada, então ele criou um novo sinal para visitantes usando um sino, e formou uma equipe de boas-vindas com Tia e Lu. Mas a chefe das criadas não aceitaria isso. A vida dele corria perigo se os visitantes fossem maliciosos, então adicionaram vários altos elfos e homens lagarto para protegê-lo.
E para os visitantes que pernoitaram, Haraku pediu a Flora para vigiá-los, já que ela podia passar várias noites sem dormir. Assim que todas as preparações estavam prontas, um novo grupo de visitantes tinha chegado da aldeia Uivante. Eles queriam estabelecer relações comerciais, então Lu decidiu cuidar disso e recebê-los na sua aldeia. Ela perguntou-lhe se aquele era o grupo todo, e o líder deles afirmou que eram todos. Depois de ouvir isso, Lu disse a ele que trataria os outros como inimigos, e os homens que se atrasavam na floresta começaram a gritar. O líder deles pediu desculpas por alguns estarem atrasados, e Lu disse a ele que é perigoso ter pessoas separadas, então eles deveriam se comportar enquanto estivessem aqui. Após os hóspedes passarem o dia na casa de hóspedes, Lu trancou a porta deles à noite e Haraku se perguntou por que os tratavam como prisioneiros. Tia pergunta se ele ainda não notou. Todo visitante sempre trouxe um tipo de presente ao vir, exceto eles, então isso, junto com suas tropas à espreita na floresta, é a razão para diminuir sua hospitalidade. Na manhã seguinte, Haraku se pergunta por que não estão lhe servindo suco de uva PG, mas a governanta lhe diz que essa é a diferença no tratamento para os hóspedes que trouxeram as espadas e aqueles que não. Ele queria que lhes dessem mais comida, mas a empregada lhe lança um olhar frio. Enquanto comiam, Tia e Lu dizem para ele deixar de lado a sua simpatia porque essas pessoas afirmam ter vindo aqui para negociações importantes, mas ainda não discutiram nada. Mesmo assim, todos eram contra oferecer-lhes vinho, mas Haraku os forçou a colocar vinho na mesa. Ao tentar iniciar uma conversa, Haraku descobriu que vinham de uma aldeia que vivia da caça ou mineração. Então, naturalmente, precisavam negociar com seus vizinhos. Mas com o conflito recente que os impediu de negociar, vieram à Vila da Grande Árvore para iniciar negociações comerciais. Um deles se alegra por terem saído do esconderijo, pois não teriam desfrutado desta refeição. E Tia, astuta, pergunta por que se escondiam. O homem diz que se algo ruim acontecesse, alguém precisaria voltar e avisar a aldeia. Depois de ver como ela habilmente extraiu informações daquele homem, Haraku quis extrair leite de seu terreno. Eventualmente, o líder começou a negociar o acordo comercial deles. Como nenhum deles tinha moeda, eles querem poder trocar bens físicos. No entanto, como a aldeia deles fica a uma boa distância e a aldeia da Grande Árvore está em um dos lugares mais perigosos, eles perguntam a Hiraku se seriam eles a vir à aldeia. Com uma distância tão grande a cobrir, Hiraku considera pedir a Kuro e aos outros lobos para trazerem as mercadorias em uma carruagem, então ele concorda e pergunta o que eles trouxeram para trocar hoje. O homem mostra-lhe a prataria e os artigos de vidro que produzem dos minérios, e Haraku pensa que os seus bens aumentariam muito a sua qualidade de vida. Em troca, eles querem negociar por alimentos, então Haraku concorda de bom grado. Este foi o início da relação comercial deles, e antes que estivessem prestes a partir, o líder pediu desculpas por não trazer um presente na visita. A aldeia deles nunca teve um costume assim, então ele promete que trará algo da próxima vez, mas pode não ser luxuoso, já que a aldeia deles é pobre. No entanto, Haraku lhe diz que o tamanho não importa, o que importa é o coração. Quem diria que o professor de física quântica tinha uma pequena persuasão em sua segunda vida? Em pouco tempo, chegou o primeiro dia de comércio com a aldeia Uivante e as garotas disseram a Haraku para ficar, já que Tia seria a representante delas. Dream concordou em levar todos até lá em troca de um barril de suco de uva. Com o tempo, Dream passou a vir regularmente pelo suco de uva e sempre trazia tesouros, então Haraku ficava feliz em vê-lo, agradeceu pelo suco e partiu. Alguns dias depois, Tia voltou e disse a Haraku que conseguiram trocar tudo. No início, os cidadãos hesitaram porque nunca tinham visto aquela comida, então ela decidiu oferecer-lhes amostras grátis, e em pouco tempo, todos adoraram. Até venderam o vinho que era para o Dream, então Haraku prometeu dar-lhe ainda mais sumo de uva esta noite. Tia revelou que o prefeito perguntou se aldeões poderiam morar na Vila da Grande Árvore. No total, são 20 moradores e todas são moças. Que conveniente, porra. Haraku percebe que a vila não terá futuro, pois o Dr. Reese é um incel que não desenvolverá enredo com elas. Ele concorda relutantemente, mas com a condição de que consigam pelo menos 2 jovens. Na semana seguinte, as garotas feras se apresentam e dizem estar mentalmente prontas para serem usadas como Haraku bem entender, contanto que ele não as abandone. Roku diz a ela que ele é do Alabama, então ela não precisa se preocupar com nada. Já que não são parentes, e diz a ela que cuidará deles. Ele pergunta se trouxeram os jovens e vê os 3 jovens. Não era o que esperava, mas ora para que salvem esta vila no futuro. Depois de um tempo vivendo com os novos moradores, Haraku percebe que todos podem usar magia, até os pequenos slimes. Ele tenta não se preocupar com o impossível e foca na agricultura, mas um terremoto abala o chão, e um anjo vem informá-lo que uma víbora sangrenta e um urso lutador estão brigando.
Ela o avisa que pode começar a afetar a aldeia, mas enquanto o levava ao local da batalha, ele imaginou o sabor deles. Ele vê o tamanho gigante deles e pede para ela o levar até eles o mais rápido possível. Ela o impulsiona para a frente e com um único golpe, ele elimina os dois. Todos os anjos assassinos se surpreendem por ele ter eliminado essas feras lendárias com um só golpe. Em casa, ele cozinha a carne com suco de uva PG, e as garotas ficam arrasadas pelo desperdício do suco. Quanto à víbora, ele a fritou e achou que tinha gosto de frango frito. Ele percebe que está faltando algo, e foi naquela noite perguntar a Flora sobre seus estudos de fermentação. Ela disse-lhe que não progrediu e reconstruiu a cabana 3 vezes. Haraku não faz ideia de como isso é possível, mas ela promete manter os explosivos no mínimo. As galinhas finalmente puseram ovos, então ele começa a batê-los, adiciona sal e vinagre, e com um pouco de óleo, ele faz maionese. Nesse momento, um grupo de anões apareceu, liderado por um homem chamado Donovan. Eles souberam do suco de uva PG e pedem desculpas por não terem dinheiro, mas possuem a tecnologia para criar as melhores bebidas russas. Usando destilação, ele dá a Haraku uma nova forma de smoothie, e Haraku pensa que é mais forte do que a força com que seu pai o batia. O grupo de Donovan ficou na aldeia para criar mais smoothies PG, e Haraku deu uma festa para acolher as mulheres fera e os anões que se juntaram à aldeia. Draime está de novo a beber, e Lug está feliz por ele estar sozinho a enriquecer a aldeia. O seu assistente o amarra e o arrasta, e o anão o agradece por tê-los acolhido. Enquanto Haraku bebia, percebeu que finalmente havia um velho ao seu lado, e tentou perguntar se alguma daquelas moças o atraía. O homem anão achava todas bonitas, mas preferia mulheres com barbas cheias. Haraku percebe que essas mulheres poderão acabar tendo que ver sua pequena persuasão, afinal. Na manhã seguinte, um dragão voa diretamente para a aldeia, e Haraku tenta abatê-lo antes que cause problemas, mas Dream aparece para derrubá-lo. Um terceiro dragão surge com uma aura ameaçadora, então Haraku lança sua lança para salvar Draime. No último segundo, o dragão mal desvia, mas o assistente de Dream avisa que não são inimigos, surpreendendo Haraku. Ele apresenta as duas novas mulheres. São a filha de Draime, Lastis Moon, e Mommy Milkers, Gruffaloon. E eu quero brincar com esses balões como um babuíno. Haraku pergunta a ele por que sua esposa e filha estavam aqui, e Dream tenta explicar a situação. Ele tem saído de casa à noite constantemente, então a mamãe Tetinhas temia que ele estivesse arranjando tetinhas diamante. Dream tenta explicar que é tudo alta política, e a mamãe Tetinhas crê que suas suspeitas estão confirmadas. Dream implora para não tirarem conclusões precipitadas. Afinal, ele também tem uma pequena persuasão, então jamais teria coragem de ter um caso assim. Haraku pede desculpas por piorar a situação, mas Draime diz que não é culpa dele e manda eles pedirem desculpas. Lastis Moon pede desculpas por quase queimar esta vila, e Mommy Milkers pede desculpas por quase o queimar vivo depois que ele apontou a lança para a filha dela. Haraku está feliz que tudo deu certo no final, e após ele partir, Dream perguntou à esposa se ela entende o que ele tem feito todo esse tempo. Apesar de serem poucos, a lança de Haraku sozinha pode derrubar todo o reino deles. Mommy Milkers não teria desviado da lança se não fosse por Zabuton, uma velha amiga. Ela diz a Last que lhe dará um trabalho muito importante. Ela viverá nesta vila por um tempo. Eles não podem ignorar esse tipo de poder, então ela espera que pelo menos garanta que o poder dele nunca seja usado contra eles. Dream pergunta se ela tem certeza, mas Mommy Milkers acha que é o melhor para Last. Haraku a recebe de bom grado na aldeia, mas rapidamente percebe que ela é poderosa demais, e até seus espirros destroem todo o seu progresso. Ele se pergunta para que dragões podem ser úteis, então Tio lembra que dragões como Draime costumam ser muito sábios e conhecedores, então Haraku pensa que ela seria boa para relações diplomáticas. Na próxima vez que Bizil os visitou, ele viu Last e a reconheceu instantaneamente. Ela era a infame dragão louca da destruição. Ela perguntou o que o trouxe ali hoje, e ele tentou pedir laranjas, mas ela disse que estavam sem estoque, então ela tentou interessá-lo em alguns morangos. Bizil acabou de se cagar olhando para os chifres dela, e disse que levaria 10 caixas do que ela falava. Ela prepara o pedido e pergunta se ele quer que ela os conte, mas a única coisa que ele conta são os minutos até sumir, como o pai quando foi buscar leite. De volta ao castelo demoníaco, o resto dos generais está chocado que Last, o dragão todo-poderoso, esteja agora entre eles. Consideram espioná-los, mas percebem que vão se dar mal. Sem opções, Bizil planeja usar seu plano secreto. Em sua casa, a filha Florin entra no quarto, ele lhe diz que ela viverá entre eles e investigará sua força militar. Ela lhe diz que certamente terá sucesso, e se teletransporta para a vila deles. Na entrada, Last se apresenta, mas Florin já sabe o quão poderosa ela é.
Enquanto ela caminhava pela vila, Florin notou que havia muitas espécies diferentes: homens-lagarto, ogros, homens-fera e até anões. Dentro do quartel-general deles, ela percebe que a princesa vampira está morando lá, e o anjo da aniquilação está liderando o trio de anjos da execução. Eles até têm altos elfos, aqueles que sequestram homens e os caçam. Com eles por perto, já quase não há chance de o exército deles vencer. No entanto, depois de ver os lobos infernais e as aranhas demoníacas juntos, toda a confiança deixou seu corpo. Usando um mapa que ela desenvolveu, o prefeito é o único que sobrou, e deve ser mais poderoso que todos. Ela se pergunta quão poderoso esse homem pode ser, mas vê Haraku passando e se questiona por que alguém tão fraco vive ali. Ele pergunta se ela está perdida, mas ela diz que não precisa de um humano fraco se preocupando com ela. De volta à vila, Last lhe diz que ela acabou de conhecer o prefeito. Ele pode ser um humano, mas pode derrotar a mãe dela. Florin está chocada porque foi extremamente rude com ele. Com o passar dos dias, vivendo entre eles, Haraku notou que ela se aproximava de Last, mas se perguntava por que ela era tão estranha perto dele. Um dia, os slimes começaram a se multiplicar e, eventualmente, um deles começou a devorar todo o suco de uva deles. As garotas estavam prontas para executar o slime. No julgamento, o consideraram culpado. Haraku, com pena, o libertou e ele começou a aparecer nos banquetes. Afinal, um slime fofo não deveria ser um problema. O outono chegou, e enquanto Haraku desfrutava de toda a comida, ele desejou poder comer alguns frutos do mar com a refeição. Florin lhe diz que se ele quer acesso ao oceano, tem 100 garotas prontas para abrir suas comportas e oferecer sua buceta com cheiro de peixe. Desculpe, eu quis dizer que se ele quisesse acesso ao oceano, ele pode viajar para o porto ao sul da vila para trocar por produtos do mar. Last se oferece para voar até lá, e as outras garotas a acompanham. Elas partem e Haraku ficou feliz por haver quem gostasse tanto de sua comida. 3 dias depois, um mercador da cidade oceânica voltou com Last e mostrou-lhes todos os pescados que tinha a oferecer. Além do peixe, ele veio aqui para cumprir 3 objetivos principais. O primeiro era cumprimentar devidamente o prefeito desta aldeia, o segundo era iniciar negociações comerciais e o terceiro era tornar-se o embaixador comercial oficial desta aldeia. Com seus anos de experiência, ele pode ajudar a aldeia da Grande Árvore a multiplicar seus lucros várias vezes, então as garotas decidem analisar a sua proposta. Após um longo dia de negociação, o mercador estava pronto para partir e estava animado para discutir o comércio de suco de uva na próxima vez. Mas Last não ia deixar isso acontecer. Haraku acha ótimo que haverá um profissional cuidando de seus negócios, e Lu acha ótimo que eles terão mais valor agora. Enquanto viajava para casa, o mercador deu uma olhada na vila da Grande Árvore. Quando as garotas chegaram ao escritório de Michael, ele quase as expulsou porque não tinha tempo para lidar com elas. Mas sua intuição de comerciante lhe deu um pressentimento estranho que não podia ignorar. Ele viu que Florin estava entre as garotas e sabia que sua cabeça rolaria se a ignorasse. Ele se perguntou quem era a outra garota e ela se apresentou como Lashizmun, a dragão louca. Sendo os dois tão proeminentes e perigosos como são, os riscos podem superar os benefícios de comerciar com eles, mas não podia ignorá-los. Levam-no as mercadorias que trouxeram e vê os homens lagarto pensando que está prestes a ter negociações absurdas. Após descobrir o tecido, ele vê as frutas raras que têm circulado pelo reino, e sabe que cada uma pode render várias moedas de prata. O lucro que poderia obter supera os riscos, e ele começa a discutir os bens marítimos que pode fornecer a eles. Esta é a chance de uma vida, então ele pergunta onde entregarão as mercadorias. A aldeia deles fica na Floresta da Morte, e Last lhe dará uma carona. Ele contempla se sua vida vale o dinheiro, e no caminho, encontra os 3 grandes dragões e os anjos da aniquilação com seu exército. Pelo menos o prefeito parecia normal, ele pensou. Mas a princesa vampira se revelou, e quando Last gritou com ele por querer o suco de uva, ele perdeu toda a confiança que lhe restava. Embora tenha conseguido sobreviver e fazer o maior negócio de sua vida, seu corpo velho não aguenta mais isso. À noite, Haraku prepara os novos frutos do mar que ele coletou e os entrega a todas as garotas. Na manhã seguinte, outro dragão surgiu e ele se perguntou o que fazia ali. Lançou uma bola de fogo na floresta, sinalizando que queria lutar com Haraku. Ele preparou a lança e errou o arremesso, mas era uma armadilha para enganar o dragão e derrotá-lo. Dentro da floresta, ele encontra outra maluca e se questiona por que ela tentava queimar a mata. Dream chega voando e pede para ele esperar, tentando explicar a situação. O nome dela é Haruken e ela é a irmã mais velha de Dream. Ela tenta dizer a ele que a culpa é dele por tentar casar Last. Haraku se pergunta o que eles querem dizer e Haruken diz que Dream queria casá-la com o prefeito. Mas Dream acha que foi só o suco de uva que o fez dizer essas coisas. Depois de descobrir que sua sobrinha estava se casando, ela quis vir e descobrir quão forte o prefeito realmente era. Afinal, ela acha injusto que uma garota 900 anos mais nova que ela se case primeiro e quer que Haraku já resolva o seu destino.
Então Haraku aperta a cabeça dela e manda que ela se ajoelhe. Desculpe, quis dizer que ele a faz brincar com seu tronco. Desculpe, quis dizer que ele quase penetrou o corpo dela com a sua lança. Desculpe, quis dizer, quer saber? Deixa pra lá. Só inunda os comentários dizendo: "Hip o slime, não consigo parar de chorar." Os fãs falsos nunca esperarão isso. Enquanto comiam o bom jantar que ele criou, Haruken queria jogar Mahjong, mas queria apostar algo em jogo. Sem bens físicos para apostar, Haraku se perguntou se eles jogariam apenas um Mahjong de remoção de enredo, e todos ficaram animados para jogar o jogo dele. Após algumas remoções de plot armor, Haraku se viu numa situação bem embaraçosa. Com seu conhecimento supremo, a lenda pensou que o jogo seria fácil, mas já estava com sua última peça de roupa. A única explicação para essa situação é que eles estavam trapaceando reescrevendo as peças, mas ele pensa que está apenas sendo um mau perdedor. Finalmente, sua chance chegou para derrotá-los, mas mesmo que tenha tirado a pior peça possível, não importa. Ele não será paralisado pelo medo de dragões e fará qualquer coisa para garantir que ninguém veja sua persuasão. Bezel informa aos generais que o dragão ancestral, Hakuren, também se reuniu na Vila da Grande Árvore. O Lorde Demônio suspira e faz uma pergunta importante a Bezel. Ele pergunta o que deve fazer sobre a filha dele, que está de mau humor o dia todo. O general pensa que precisa mobilizar o exército imediatamente, mas Randin já pediu demissão. Após atacar a Vila da Grande Árvore, Hakuren virou professora. Ela era muito hábil em tudo, mas reclamava de cada tarefa. Devido à sua preguiça, Haraku a forçou a cavar e aterrar buracos. E depois de a entediar até a morte, ela decidiu que ser professora era o único que podia fazer. No dia seguinte, 3 garotas Lamia gostosas imploraram a Haraku para salvá-las. A masmorra delas na floresta foi invadida pelos netos de Kuro, o que as fez fugir de casa. Como viajaram tanto para implorar sua ajuda, Florin pediu a Haraku que tentasse ajudar. No fim, trocaram as joias de Lamia por suas colheitas, prometendo proteger seus lares no futuro. Finalmente, Haraku queria pedir mais uma coisa. Sendo o beta simp que é, pediu que usassem plot armor se um dia os visitassem. Com sua grande força, começaram a carregar mercadorias em troca das sementes de Haraku. Desculpe, quis dizer plantações porque nascem de sementes. No castelo demoníaco, 3 moças se reuniram sob a filha do Lorde Demônio e imploraram que salvasse Florin da Vila da Grande Árvore. No escritório dela, Bezel se teletransportou para se encontrar com a filha e perguntou como ela estava. Ela o manda ir direto ao ponto porque não tem tempo, e ele revela que a princesa está reunindo tropas para invadir a Vila da Grande Árvore. Eles começaram a desconfiar dos relatórios dela, acreditando que nenhuma vila poderia ser tão poderosa. Nem mesmo o Lorde Demônio ousaria parar a filha dele, e o dia da invasão será amanhã. Estão reunindo 300 tropas, então ele esperava que ela achasse um jeito de assustá-los antes que atacassem a aldeia. Florin pensa em quem poderiam usar para assustá-los, pois se usassem só Last e Hakuren, acabariam destruindo o reino inteiro. Mas ela acha que tem uma ideia. Na manhã seguinte, uma explosão gigante destrói árvores na floresta, e os soldados imploram as garotas por piedade. Ficam surpresos por receberem 10 caixas de maçãs por quase não fazerem nada. Na aldeia, Florin apresenta as 3 garotas do reino demoníaco, dizendo que querem se matar de trabalhar. Mas logo se corrige. Vieram para trabalhar como se a vida delas dependesse disso. Ele se pergunta por que elas parecem ter desistido de toda a vontade de viver, mas Florin o tranquiliza, dizendo que são apenas emo. A líder delas se apresenta como Yuri, e Florin explica que não precisa tratá-la com cuidado e usá-la como ele quiser, mas ele está farto de garotas que querem ser usadas como bem entendem, então deixa Florin mostrá-las por aí. Depois que ele parte, ela diz às garotas que perdoará suas transgressões se trabalharem duro e mantiverem suas identidades em segredo. Isso significa que Yuri não terá mais tratamento especial, e ela acha que ficará bem com esta nova vida. Depois de as levarem pela vila, as meninas jantam, felizes por não terem mais que se preocupar com política nesta vila. Haraku fica feliz em ver que elas se aclimataram tão rápido, e Lu vem ver as novas garotas, mas ele nota que o tamanho de Lu não tem mudado. Ela notou que sua magia de transformação não funcionava o dia todo, mas acha que deve estar doente. Após brincar com as crianças fera por semanas, Yuri teve que deixar a aldeia antes que seu pai se preocupasse. Então ela se despediu das outras garotas antes de partir. Dentro do castelo, o Lorde Demônio confronta Bezel e lhe diz que sua filha tem estado diferente desde que voltou da vila. Ela não tem sido inútil e tem estado constantemente ocupada desde que regressou. Bezel lhe diz que ela provavelmente está se interessando por diplomacia e política. Ao ouvir essas palavras, o Lorde Demônio percebe que ela pode ter conhecido um homem, e pensa que ele vai destruir a nação inteira até encontrá-lo.
Pouco depois de Yuri partir, começaram os preparativos para o inverno e Haraku ficou chocado ao ver a incrível colheita que tiveram. Last perguntou se podia levar comida extra para os pais, e Haru também queria partilhar com os pais. O pai dela é o dragão imperador que vive no norte e a mãe é a dragão furacão que vive no sul. Haraku achou esses nomes extremamente intimidadores, então ele quis partilhar comida com eles. Primeiro, Last alimentou Dream a caminho de Shishoto e deixou colheitas para o comércio. Aparentemente, um monstro gigante causava problemas aos pescadores, então Last resolveu cuidar. Ela achou que era o tipo de fruto do mar que Haraku procurava. Enquanto isso, Hakuren foi para o norte e, na volta, trouxe ainda mais elfas. Claro, são todas fêmeas. Por que ainda me surpreendo? São elfas da montanha, mas ultimamente está mais difícil para elas acharem comida. Haraku se pergunta o que fazer, e a líder entende se ele não puder ajudar, já que são estranhos, mas o mestre do Riz diz que só pensava onde dormiriam esta noite. Ele promete nunca desistir deles, e a líder elfa agradece, dizendo que dormirá em sua cama se ele quiser. Mas o Beta diz que não será preciso. Este homem coleciona mulheres como se fossem Pokémon em sua Pokédex. Naquela noite, Haraku decidiu construir um balneário masculino para que garotas não vissem seus truques. No entanto, Florin flagrou os 3 mosqueteiros espreitando um novo balneário e eles disseram que queriam lavar-lhe as costas. Mas Florin disse que o plano deles não era grande o suficiente. Contudo, ela percebeu que faria mais sentido, já que eram tão planos quanto uma tábua de lavar. Eventualmente, o outono começou a desvanecer e o inverno se aproximava. Num desses dias, Haraku viu que Lu estava de cama e ele se perguntou por que ela não estava bem. Ela disse a ele que não era nada sério porque podia ser só o tempo e que um pouco de náusea e febre não era grande coisa. Senna se pergunta se Lu tem desejado comidas azedas recentemente, e depois de ouvir isso, Lu percebe que ela tem realmente desejado tomates e frutas azedas. Senna disse a ele que uma pessoa da Vila Uivante experimentou algo parecido, então Haraku perguntou a ela o que acabou acontecendo com eles. Ela contou que a parabenizaram por ter um bebê. Após o fim do inverno, Haraku começou a acordar com o nascer do sol para se alongar. Essa era sua rotina matinal e ele evitava acordar cedo demais, pois as criadas insistiam em levantar antes dele. A gosma esgueirou-se para outro barril de vinho e as mulheres da aldeia estavam prontas para outra execução pública. Ele descobriu que as pessoas não estavam acostumadas a comer à tarde, mas não queria que trabalhassem o dia todo com uma só refeição, então começou a servi-las almoço. Após terminar sua refeição, Haraku quis começar um novo projeto e começou a plantar todo tipo de rosas e flores para que a vila parecesse mais civilizada. Além disso, ele começou a fazer móveis e brinquedos para as crianças, mesmo sem experiência em construção. Com o tempo, começou a criar espadas para que os moradores tivessem um bom cardio. Anne queria continuar a praticar e respirava tão pesadamente que o osso da minha espada virou madeira por causa dos escudos de lá, muito carnudos. Stop it. Get some help. A espada de madeira de Haraku também está estranha, então ele decide ir praticar sozinho. Ele tenta lançar algumas adagas, mas o elfo sombrio vem mostrar-lhe como se faz. No entanto, ele sabe que essas pequenas persuasões não se comparam à sua grande lança. A elfa negra diz que quer sentir a outra lança dele a penetrá-la, mas Haraku sabe que ele só está usando esta lança para compensar algo. Após um longo dia de lavoura, ele tomou banho sozinho e tentou relaxar à noite, mas sempre sente uma presença pairando sobre ele. Todas as garotas o espionavam como se fosse missão impossível, mas a única coisa que ele acha impossível é perder a virgindade. Ele grita por ajuda para revelar seus esconderijos e, embora feliz por ter quem o vigie, ele vai selar aquelas portas ocultas amanhã. Na manhã seguinte, Senna veio avisá-lo de um homem estranho na aldeia. Perto da grande árvore, ele vê um homem curvado e se pergunta como ele conseguiu passar por todos os anjos e até mesmo por Zabuton. Lou vê o homem e o reconhece como o progenitor. Dentro de sua pousada, ele a parabeniza por ter um bebê natural, já que é uma das ocorrências mais raras para vampiros neste mundo. Haraku acha isso tudo ótimo, mas ainda não entende porque ele estava pronto para ser empalado antes, então o progenitor afirma que foi atraído pelas estátuas. Ele é um dos únicos seres que vive há mais de 4.000 anos e se lembra de ter conhecido Deus pouco antes de nascer, mas não consegue se lembrar de sua aparência exata, pois continua apagando suas memórias para viver muito. Viver ao lado de tal obra-prima o realizaria, mas Haraku diz que não pode lhe dar a estátua, esmagando seu espírito. Em vez disso, ele se oferece para esculpir outra, e o homem está pronto para ser espetado de novo. Antes de partir, perguntou a Haraku o preço da estátua, mas Haraku disse que Deus não se vende, então o progenitor prometeu compensá-lo. Na grande catedral, o padre o recebeu de volta após sua partida de 50 anos,
e o progenitor coloca a estátua na melhor parte do templo. Como Haraku recusou o pagamento, enviou o piano mais luxuoso de sua nação como presente. As meninas pensaram que aprender a tocar piano impressionaria o deus Riz, mas depois de abri-lo, perceberam que nenhuma delas aguentaria a pressão de quebrar algo tão caro. Eles imploraram para que Hirako conseguisse um piano antigo para que pudessem praticar nele. Após algumas negociações com Michael, ele conseguiu um piano novo para as garotas. Todos na vila começaram a praticar juntos, mas Hirako já não tinha esperança de dormir à noite. A grande colheita anual havia chegado e depois de trabalhar a manhã inteira, Lu convidou Haraku para almoçar. Ela notou o quanto ele estava se esforçando, então lhe deu um cubo de gelo para melhorar a bebida e disse para ele não se sobrecarregar. Ele respondeu que ficaria bem, mas perguntou se ela podia andar por aí. Ela o tranquilizou, dizendo que todas as garotas a incentivam a se exercitar para ter um corpo forte na hora do parto. Mesmo depois de todo esse tempo, Haraku não crê que tem um filho na barriga. Durante o jantar, as meninas se perguntam o peso do bebê e todas desejam ajudar Lu de qualquer forma. Ela diz que está tudo ótimo, mas a incomoda não poder beber suco de uva PG. Zabuton está pronta para o chá de bebê. No gabinete do prefeito, o trio de anjos o informa que a moral da vila está em baixa e todos estão prestes a ceder. Então, para salvá-los, eles imploram que ele venda todos os seus sucos de uva. O único desejo deles é fazer Lu se sentir mais confortável, mas embora Haraku ache isso admirável, ele pensa que vender todo o suco seria um erro. Então os encoraja a continuar esperando, pois o sabor será melhor depois de envelhecer um pouco mais. Os demônios se animaram com o sabor melhor, mas os anões não. Eles se perguntaram por que ninguém mais queria seus smoothies, e Donovan prometeu não adicionar mais a substância branca e cremosa. Haraku explica a situação e Donovan fica feliz que seu creme especial não foi a causa de pararem de apreciar álcool. Haraku o tranquiliza, dizendo que o suco dele é delicioso, mas se pergunta o que seria esse creme branco secreto. O anão lhe diz que é um segredo, mas se ele realmente quisesse descobrir, eles poderiam jogar um jogo chamado Biscoito Salgado. Haraku achou que era melhor não saber. Semanas de paz continuaram passando pela aldeia, mas Haraku só se preocupava com a esposa. Está quase na hora de ela entrar em trabalho de parto e ele nota a flor sobre a mesa. Era um presente de tia e dos outros anjos, uma das flores mais raras que florescia numa montanha de gelo. A líder dos Elfos Negros veio oferecer-lhe um remédio secreto dos Elfos da Montanha. É o melhor remédio já produzido e espera que Lu possa usá-lo sempre que precisar. Lust oferece a Lu um precioso pingente do tesouro de seu pai. Os lobos oferecem parte da caça e os filhos de Zabuton queriam dar-lhe roupinhas e pudim. Lia oferece-lhe uma coroa de flores e até o preguiçoso do Harukan se oferece para descascar-lhe maçãs. Flora entra para dar à irmã uma sopa miso de tomate e tofu, e Haraku fica feliz por ela finalmente ter feito miso depois de todo esse tempo. O líder dos lagartos pede desculpas por não saber como ajudar, já que nascem de ovos, mas oferece seu sangue para ajudar o filho dela a crescer forte. Após receber todos os presentes, Haraku notou um martelo de madeira e Lu lhe disse que Donovan o criou porque em breve será útil. Depois que ela terminou de falar, Lu sentiu uma sensação estranha na barriga e percebeu que devia ser a hora. Todas as criadas começaram a correr com toalhas para preparar o parto, e Haraku se sentiu impotente enquanto esperava no outro cômodo. Sabendo que nada poderia fazer, olhou para a grande árvore e entrou na pequena caverna que fizera. As duas luas brilhavam intensamente naquela noite, lembrando-o de sua primeira noite ali, quando as observou sozinho. Ele queria viver longe de todos em total isolamento, mas com todos aqui, tinha certeza que era a vida que queria. O tempo voou e ele não tinha lembranças do que houve depois daquela noite. Ele caminhou atordoado em direção a Lu e pôs os olhos no filho dela. Ela o chamou para pegá-lo no colo, então Haraku tentou com cuidado pegá-lo ao peito. Ao segurá-lo e ver seu sorriso, tudo se tornou real para ele. Ele havia se tornado pai de verdade. No seu mundo de origem, ele sofria de uma doença, e sua única esperança é que o filho jamais sinta essa dor. Ele diz ao filho para crescer forte por ele. Mas Lu pega sua mão, dizendo que eles o criarão para ser forte. Eles decidiram chamar o filho deles de Alfred, e embora fosse meio vampiro, ele parecia exatamente como um humano normal. Este era o lugar onde ele começou sozinho e ficou feliz que todos se juntaram a ele e o apoiaram durante todo esse tempo. Lembrando-se de todos os presentes que lhe trouxeram, ele quis agradecer-lhes a bondade, então reuniu os líderes da aldeia. Eles se perguntaram por que estavam ali, então Haraku lhes mostrou uma medalha de recompensa que criara para eles. Essa era a forma dele de agradecer a todos que vieram construir a vila. Tia nota que isso é muito parecido com dinheiro, e Haraku explica que sua esperança é, um dia, criar uma moeda para a vila. No momento, toda a comida colhida é entregue a ele, e ele tem que ser o responsável por distribuí-la a todos.
Isso também resolveria o problema do preconceito das pessoas com certas frutas, criando um valor para elas baseado em moeda. Haraku queria começar oferecendo esses vales como um presente que poderia ser trocado por qualquer coisa. A cada aldeão, Haraku entregou uma medalha, e deu 30 moedas para as famílias de Kuro e Zabuton. Além disso, ele criou as moedas à mão para que nenhuma fosse falsificada. Todos reagiram diferentemente. Os anões queriam suco de uva, outros móveis, e os anjos as trocaram pelas armas caras de Draime. Eventualmente, as pessoas começaram a pedir móveis em troca do seu dinheiro, mas o seu valor ainda era obscuro. Para as crianças, eles decidiram alugar o prefeito por um dia em vez disso. Algum tempo depois de tudo ter se acalmado, era finalmente a hora do grande festival para celebrar o nascimento do seu filho. Todas as meninas finalmente bebiam suco pela primeira vez em meses. Donovan e os outros anões trouxeram um grande barril, dizendo que era o suco especial que criaram, combinando toda a sua coisa branca dos jogos de biscoito salgado que jogaram. Lou percebeu que o martelo era para isso, então, com os dois segurando-o, abriram o barril. Haraku nunca pensou que abriria um barril para celebrar algo tão divertido, então disse a todos para beberem por conta da casa hoje. Dream está de volta, mas seu conde quer transformar isso em 50 tons de cinza. Todas as garotas gostam do suco e Donovan pergunta se ele gosta dessa nova receita secreta. Lou diz que não pode beber nada, já que agora tem tetas de mamãe, e Donovan acha que todo o seu plano foi arruinado. Ele havia planejado roubar a esposa do prefeito, mas ele tem uma ideia. Ele pede para engarrafarem logo para beber, mas Haraku acha que seria ótimo engarrafar por 20 anos para desfrutar quando o filho dele amadurecer e Donovan morrer. Durante todo esse tempo, Hiraku tinha percebido o plano desse anão. Ele sabia que a substância branca secreta de Donovan engravidaria quem a bebesse, mas por ser tão submisso, Hiraku queria deixar que ele engravidasse todos os elfos da vila com essa bebida para que o deixassem em paz. Donovan percebe que está em apuros e corre para avisar a todos que parem de beber. Hiraku está feliz por finalmente ter acabado com toda essa bagunça com as mulheres. O reino demoníaco soube do nascimento do filho de Haraku e deseja felicitá-los. A aldeia deles cresceu demais, então acreditam que o único plano daqui para frente será casar Yuri com um dos habitantes da aldeia. Michael recebeu a notícia do nascimento e quer enviar-lhes os melhores presentes para manter um longo e benéfico relacionamento. Tia descobriu que havia muitas pessoas ainda vagando pela floresta procurando um lugar para viver, e o reino de Draime, junto com o reino demoníaco, recentemente tiveram muitos refugiados precisando de abrigo após a guerra recente. No total, são mais de 100 pessoas, e Haraku percebe que a vila atual não comportará todos, então Lu sugere a solução perfeita. Eles criarão uma segunda vila para todos, e Tia acha que a Vila da Grande Árvore 2.0 será ainda melhor. Afinal, esta aldeia os salvou, então querem fazer o possível para salvar outros no futuro, assim como foram salvos. Todos viveram felizes para sempre, até que Haraku executou o pobre e velho Donovan. Se você sentiu pena do Donovan, encha este vídeo de curtidas para mostrar suas condolências. Assista a este próximo vídeo. Até a próxima, meus lendários mestres de enredo!